Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais um Falando Nisso, o podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para conversar, trocar uma ideia e bater um papo. Mandar um abraço aqui para o pessoal de Avelino Braganholo S.A., Persona Aqui e Mercado Marini, que são os parceiros da gente aqui no Falando Nisso. Toda quinta-feira eles estão com a gente aqui no horário do meio-dia. E hoje eu estou recebendo a Graci, ela que veio aqui para conversar um pouquinho com a gente, já que nós estamos no mês do Outubro Rosa. Graci, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Eu não me arrisco a falar o teu sobrenome sem pedir antes como é que é certa a pronúncia. É Lauschner Richter. Lauschner Richter, Richter. isso aí. Isso aí. Aham. Origem alemã, Isso, imagino. Ah, isso. show de bola. Graciele é Graciele, né? Isso. Graciele, eu vi que você já tá até com a camisa ali alusiva ao Outubro Rosa, e eu já quero dar o gancho pro pessoal aqui do porquê que eu convidei você para vir aqui conversar com a gente hoje. Nós estamos no mês de conscientização e combate ao câncer de mama, enfim. E ano passado você veio aqui junto com as mulheres do Grupo Elas para falar um pouquinho também sobre esse mesmo assunto. E na ocasião você estava passando pelo câncer, né? Você estava em tratamento. E eu te convidei para vir aqui agora, um ano após esse nosso bate-papo, para que o povo possa entender e saber como que você está agora, né? Mas só para gerar uma curiosidade no povo de como você está agora, antes eu quero falar um pouquinho de ti. Você é professora, inclusive foi minha professora na escola, né? E continua lecionando, continua nessa nessa profissão? Continuo. É. Após o tratamento, retornei em abril desse ano e continuo lecionando para o ensino médio agora. Aham. Uhum. Conversávamos aqui em off que você me deu aula quando estava recém-formada. Isso, quando eu estava finalizando ali, foi o ano que eu finalizei a especialização na área de matemática. E por que a matemática? Porque a matemática é lógica, ela tem a sua resposta certa, não tem aquele discurso, pode ser tal coisa ou pode ser outra coisa, não tem um meio termo. Então eu Aham. gosto dessa exatidão que ela nos traz. Sim, a questão das exatas, né? Exato. Ciências Isso. exatas. Eu falava para ti antes que eu não sou das exatas, eu sou das humanas, né? Até inclusive a matemática me dava uma dor de cabeça no tempo da escola, assim, né? Porque, sei lá, eu acho que cada pessoa tem um caminho ali a seguir. Você me falou antes que não gostava de história, por exemplo, né? Sim. Então eu acho que cada pessoa tem um Cada- dom, né? Exato, cada pessoa tem um dom, tem uma habilidade que se desenvolve mais, Uhum. e ela vai acabar indo por esse caminho, né? Sim. Então, é muito natural a gente perceber os estudantes, por exemplo, que têm muito mais facilidade em matemática, no raciocínio lógico, que muitas vezes não precisam nem fazer uma anotação e fazem o cálculo totalmente mental, captam o sentido, a lógica da questão, enquanto outros estudantes são mais da teoria mesmo, né? Adoram mais a leitura, a escrita de texto, ou seja, a interpretação, né? Então varia conforme a habilidade que cada um tem mais explícita. Você sempre quis ser professora? Sempre, É? sempre. Eu me inspirava em alguns professores Uhum. meus na época do ensino médio já, a forma deles trabalharem, o engajamento que tinham com seus alunos, então foi uma decisão já inicial, assim, que era isso que eu queria seguir, E sempre na matemática. na matemática. Nunca pensou em talvez outra, tipo física, que também tem conta? Olha, eu já trabalhei um pouco dessas outras disciplinas, as Uhum. áreas afins, enfim, mas eu acabo voltando e focando na matemática. Você já viu aquele programa do Luciano Huck? Já, Que tem as criancinhas que vão lá e fazem aquelas contas, como é que pode? Eu não acompanho com a calculadora. é extraordinário o que eles fazem. Pois é, né? Uhum. Já tentou acompanhar? Não, Não não, tem não, não, não como? me arrisquei. Muito bem. Aham. Mas, Graci, agora sim a gente falou um pouco de ti, falou da tua profissão, enfim. E eu quero saber como é que você tá hoje. Já tá 100% ou ainda tá passando? Como que você tá? Estou passando ainda, né? Aham. O tratamento do câncer, ele é um processo extremamente longo. Uhum. Então, nós temos uns períodos que o tratamento é mais concentrado, a questão da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia também. E após esse processo, nós seguimos com o tratamento e o corpo vai se readaptando novamente, né? Tanto a quimioterapia, que é uma medicação extremamente forte, como a rádio também, ela traz efeitos colaterais a médio e longo prazo também, não só no momento da realização
protocolos. Então, continuo nesse tratamento, o corpo se readaptando, né, uma nova fase da vida em que você precisa, manter de uma forma firme novos estilos, com questões que você tem que ter como disciplina, como uma prescrição médica, digamos assim, né. Hoje a prescrição médica na área da oncologia, ela não traz só uma medicação que você vai seguir, mas extremamente regrado, assim, a questão da alimentação que você precisa seguir, uma alimentação mais saudável. A prática de exercícios físicos é um critério médico ali, como se fosse um medicamento, então 3 vezes por semana, pelo menos, né. Então a realização dessas atividades contribui pelo menos em 30% do risco de câncer, né, ou do retorno dele posteriormente, né. E aí eu sigo nesse processo, né, de reabilitação do corpo, né, voltando a recuperar a força que a quimio tira da gente. E sigo trabalhando também já, voltei agora em abril, fiquei afastada por 10 meses, e abril retornei aos trabalhos na escola. Quando que você descobriu que tinha? Só pra gente recapitular a nossa conversa do ano passado. Então, o início foi em 2023 ainda. Uhum. Justamente pela campanha do Outubro Rosa, eu marquei esse mês como é o mês que eu vou dedicar para realizar os exames preventivos, os exames de rotina que a mulher precisa fazer, né. Uhum. E justamente porque anos anteriores eu não tinha organizado aquele mês. Então acontecia vou marcar lá no mês de abril, por exemplo. Aí chegava o abril, acabava postergando porque esquecia. Aí quando via passava 2, 3 meses e não é comum, né, a gente vê ali bastante, muitas vezes acaba passando um ano, você fica um ano inteiro sem fazer, faz após 2 anos, né. Então, graças à organização ali, a questão não, o foco vai ser o mês de outubro, todo mês de outubro do ano eu vou fazer os preventivos, né. E aí foi numa dessas consultas, né, que a médica que me atendeu, ela já fez também o autoexame, né, e pela idade ela solicitou a mamografia, que é um exame complementar extremamente importante, e aí ali que se detectou já um pequeno nódulo mais denso. E aí ela encaminhou para o mastologista verificar, né. E aí nós começamos a fazer exames mais complementares, né, para identificar o que seria realmente, se seria apenas um cisto ou se teria uma chance de ser neoplasia, né. Uhum. Seguindo essa parte, após ali a realização dos exames, foi feita a biópsia, né, já decorrer aí passou final de ano, outubro já veio novembro, dezembro, janeiro, as férias, os médicos, né. E aí ali no início do ano seguinte, então, realizei esses exames, complementares e a biópsia também no mês de maio de 2024 então. Uhum. E aí logo em seguida, em questão de 7, 8 dias, já veio o resultado. Então, desse resultado já vem ali qual é a neoplasia que você tem, qual é o tipo do câncer de mama. Vale a pena salientar que eles não são todos iguais, né, então há tipos diferentes de câncer de mama. Aí já veio qual era o subtipo meu, também qual era o grau, o estágio que ele estava e a partir dali o mastologista então veio com um protocolo de tratamento para essa situação. Nem todos seguem o mesmo tratamento, né, então uma coisa que não é possível fazer é a comparação. "Ah, o meu foi assim, outra pessoa foi de X, outra pessoa foi Y", enfim, porque cada uma tem uma forma especial ali de cuidar. Então, pelo estágio, pelo avanço, pelo tamanho, pelo subtito, cada pessoa vai recebendo um protocolo individual. Qual era o nome do teu? O Você meu lembra? era luminal, Luminal. E ele luminal. é agressivo ou é Ele é o menos agressivo. Uhum. Então, luminal A é o menos agressivo, que foi o meu, que na verdade as células doentes, as células cancerígenas, elas têm um crescimento mais lento. E após, esse aí vem o luminal B também, tem o HER2 e também tem o triplo negativo, que é considerado um dos mais agressivos, assim, que precisa ter um cuidado posterior também. E a partir desse protocolo, desse diagnóstico, analisando o tamanho que ele estava, o estágio dele e era luminal A, então o protocolo era cirurgia e radioterapia. A Uhum. princípio foi o que o médico deu como informação. E na hora da cirurgia, né, eles fazem a retirada dos linfonodos também, né, retiram da axila alguns linfonodos e mandam para biópsia.
Dessa biópsia, alguns desses linfonodos vieram positivos, o que significa que haveria grande possibilidade de algumas células doentes terem escapado e se espalhado pelo corpo. Por essa razão, o protocolo se alterou. Então, após a cirurgia, foi definido que seria necessário fazer a quimioterapia e somente depois a radioterapia. Você fez a cirurgia quando? Foi então em junho do ano de Junho do ano passado. 2024. Então, quando você veio aqui ano passado, você tinha praticamente recém-operado, faziam 2, 3 meses que tinha operado, né. Isso, E você já estava passando pela quimioterapia quando estava na veio aqui. quimioterapia. Aham. E aí porque, claro, você operou então, digamos assim, né, eliminou toda a possibilidade de estar ali, né, no Uhum. seio, mas como ele escapou, digamos assim, pode ter escapado para o corpo, a gente está falando em grosso modo aqui, não Sim, somos sim. especialistas, né. A quimioterapia vai atingir o corpo todo. O corpo todo, justamente por isso que ele, foi colocado no protocolo, porque a quimioterapia ela é uma medicação ali que vai buscar, né, vai caçar, digamos Uhum. assim, essas células que se espalharam, essas células doentes que se espalharam. E aí, nesse sentido, como ela vai atingir as células doentes, ao mesmo tempo também ela atinge as células saudáveis, o que acaba acarretando muitos efeitos colaterais na quimioterapia, que geralmente é o grande medo de todas as mulheres, né? Porque ela traz efeitos colaterais assim que deixa a pessoa realmente mal, que precisa ali de um cuidado e também geralmente do afastamento do trabalho, dependendo da gravidade ou assim da intensidade que esses efeitos colaterais vêm, né. Uhum. Que foi o que aconteceu contigo, daí logo foi nessa época então da cirurgia que você se afastou, Isso. que daí você voltou em abril, deu mais ou menos uns 10 meses ali. Eu fiz a cirurgia nesse final de junho do ano retrasado então, do O passado. ano passado, sim, 2024. Então após um mês e pouco da cirurgia, teve toda essa recuperação, em agosto já iniciei as quimioterapias. Uhum. Mas, hoje eu tô te vendo com uma aparência muito melhor do que ano passado, quando você veio aqui, que você estava passando pela quimioterapia e estava um pouco mais debilitada, né. Hoje, você se vendo assim, você já consegue perceber essa mudança, essa diferença? Você se sente melhor já? Com certeza. Na época eu tinha iniciado as quimioterapias, Uhum. né, estava fazendo as brancas, como dizem, né, fazia uns 2 meses, então o corpo estava realmente debilitado e a gente perde todas as forças, né, fica mais indisposta, tem mal-estar, eh a fadiga é extremamente grande, debilita também porque a imunidade fica extremamente baixa, a mudança do paladar, então uma comida salgada do meio-dia não tem sabor, não tem gosto, então você acaba diminuindo também a sua alimentação, né. E aí você naturalmente vai se enfraquecendo, né. E agora no pós, a gente já recupera tudo isso que nos atacou, digamos assim, né. A gente consegue perceber que à medida que o tempo vai passando, esses efeitos eles também vão passando e gradativamente a gente fica disposta de novo, com mais força, né, e comendo bem de novo e fortalecendo o nosso corpo. Sim. É claro, eu imagino que, logicamente, a quimioterapia atinge o corpo, deixa com todos esses sintomas que você acabou de citar pra gente, mas algo importante também que deva ser trabalhado é o psicológico nesse período também, né? Sim, esse é extremamente importante. Então, eh, quem está passando pelo tratamento ou teve uma notícia recente, né, de uma possível neoplasia, é importante procurar uma rede de apoio, principalmente com psicólogo ou com pessoas que possam te dar um apoio verdadeiro. Hum. Porque muitas vezes, uma das coisas, assim, que mais dói, assim, que mais chateia, é que muitas pessoas vêm conversar com quem tem o diagnóstico e começam a fazer comparações. Hum. Então a gente não precisa de comparações nesse Uhum. momento. A gente muitas vezes precisa só de alguém que nos escute, ou que diga, né, você vai conseguir, que dê a força para você, né. E uma das coisas também que mexe bastante, muitas pessoas se aproximam e observam apenas o teu estado físico, Uhum. ou por fora, que é a queda do cabelo, por exemplo, provocada pela químio, né, e ignoram os efeitos colaterais no teu organismo. Então a queda de cabelo, esse é um estigma extremamente grande para as mulheres. Então ele atinge a nossa autoestima, ele
traz uma questão de você olhar-se no espelho e não conhecer-se. É como se tua identidade mudasse e você não te enxergasse mais. Então isso é um fator, assim, extremamente aí quando você ouve: "Ah, é só cabelo, cabelo cresce de novo". Hum. Mas você tá com o cabelo ali curto, raspado ou com a queda de cabelo, não foi uma escolha tua naquele momento. O cabelo curto é um cabelo lindo também, mas quando você escolhe: "Ah, eu quero fazer um corte de cabelo curto", mas quando é uma queda em função de um tratamento forte, Você não escolheu nada você passar não aquilo, né? escolheu tá passando aquilo, então Sim. são pequenas, assim, frases que são indelicadas falar, que Uhum. deixa a pessoa mais triste, né. Então, para ter uma ideia, o tratamento ele é tão forte que ele atinge o organismo no geral, que cai cabelo, cai pelo, cai unha. Então, para recuperar isso, leva tempo de novo. Recupera, Sim. mas leva tempo. Então, o que eu quero trazer muito também dessa parte é que quem for estar perto com alguém que tem diagnóstico, que está fazendo o tratamento, que é uma notícia recente, não olhe apenas para o físico ao redor. Mas que tenha empatia de poder olhar para dentro da pessoa também, que a pessoa tem muito mais efeitos colaterais. Então isso traz, assim, agressividade do tratamento. Nossa, olha só o quanto que esse tratamento é forte, para chegar num ponto de ter queda de cabelo. É. Tem gente que até os dentes, né, fica Fi mole, né, o dente. fica o dente mole, pode chegar a perder também, né. Uhum. Então há muitas aftas que se criam, enfim, a imunidade extremamente é baixa, né, então a pessoa passa por um período, assim, bem delicado. Pois é, a questão da comparação, ela realmente é desnecessária, né, porque, como você comentou ali, são vários tipos de câncer, não é um tipo só, então Uhum. ali já existiu mais agressivo, menos agressivo, então não tem como comparar. E cada pessoa reage de um jeito ao tratamento, né, cada pessoa em tudo e não é só no câncer, qualquer tratamento é assim, que você Qualquer vai fazer. tratamento, Cada pessoa reage de um jeito, um é mais rápido para resolver, outro não é tão rápido assim. Então a Uhum. comparação realmente ela é bem desnecessária nesse sentido, né. Sim. É algo que deve chatear bastante mesmo. Mas enfim, tu fez a quimioterapia, foram quantas sessões? Quanto tempo ficou fazendo? Então as quimioterapias eu iniciei em agosto fazendo 12 brancas e 4 vermelhas no mês de novembro e dezembro Uhum. do ano Por do que ano tem essa passado. diferença? A diferença é porque é um medicamento diferente e popularmente se diz quimioterapia branca ou vermelha pela cor do medicamento, né. Uhum. A quimioterapia branca é um medicamento que vem da cor clara, transparente, né. E já a quimioterapia é um medicamento um pouco mais forte, né, para realmente caçar todas essas células ali, e aí ele tem um tom avermelhado. Uhum. E por isso se diz uma quimioterapia vermelha, mas ela é para mim, na minha situação, ela foi mais agressiva ainda, eu senti efeitos colaterais muito maiores. Durante a quimioterapia branca, eu tinha os efeitos colaterais maiores nos 3, 4 primeiros dias posteriores e depois ia melhorando até chegar na próxima quimio. Já nas vermelhas, eu tive um período maior, de 7 a 8 dias, que eu ficava muito mal mesmo, e depois eu melhorava. E ela já tinha um espaçamento de 15 em 15 dias para fazer, a quimioterapia vermelha. Enquanto a quimioterapia branca era semanal. Terminei entre a semana ali do Natal e do Ano Novo do ano passado, dia Uhum. 29 de dezembro, assim, praticamente na véspera de fim de ano, estava lá fazendo minha última quimioterapia vermelha, Pra começar o ano já, né, para começar o ano é, concluindo uma etapa, concluindo uma né, e etapa. começando outra. Depois que você, concluiu essa etapa da quimioterapia, são feitos exames novos daí para ver se existe ainda nódulo, enfim, ou qual é o processo? No meu caso, nesse momento ainda não, então teve ali um pequeno período de recuperação, né, já que as vermelhas, eh podem ter esses efeitos colaterais maiores, e após esse pequeno período já vou para a radioterapia. Hum. A radioterapia, então, são sessões diárias que nós fazemos, né, que ele tenta atacar ali a origem onde estava o tumor, né, para Uhum. eliminar qualquer possibilidade que tenha ficado. E Sim. aí somente após, né, algum período ali, se aguarda ainda algum período, porque aquela medicação da químio, inclusive, ela ainda está no corpo também, né. Então ela vai agindo posteriormente. Então mais ou menos após 6 meses desse período de finalizar a radioterapia, que aí são feitos os exames de monitoramento, Uhum. para ver então se
tá tudo Tá tudo ok ou não, ok. né. E como que foram os seus exames daí? Então esses exames deu tudo certo agora, Ok. né, o tumor, onde ele estava localizado foi retirado, né, com sucesso, enfim. Mas uma questão que muitos me perguntam é: "Você já tem alta?", Uhum, né. Então essa alta eu não tenho ainda. uhum. Essa alta para os pacientes oncológicos acontece após alguns anos. Então no meu caso, esse subtipo que eu tive, ele é as células doentes, elas são alimentadas pelos hormônios femininos. Então eu continuo um tratamento que é chamado de hormonioterapia. Então, continuo esse tratamento por um período de 5 anos a princípio, né, que é uma medicação oral diária e também uma aplicação que eu faço direto no hospital a cada 3 meses, que justamente, proporciona ali um bloqueio hormonal, que os hormônios femininos ali vão ser bloqueados para que não alimentem possíveis células que tenham ficado, né, ali no resquício. E aí, após esse período de 5 anos, né, vai sendo avaliado de 6 em 6 meses, com exames de monitoramento, após de 1 em 1 ano, e para depois desse período analisar se já é possível ter uma alta após 5 anos ou se continua por mais 5 e tem a alta após 10 anos. Sim. Ah, falando ainda da questão psicológica, eu imagino que, é claro, enquanto você está fazendo o tratamento, não tem como voltar ao trabalho, mas quando você conseguiu voltar ao trabalho, eu imagino que tenha dado um salto na tua recuperação, porque você poder voltar para aquele ambiente que você estava antes, que é algo que você gosta de fazer, ajuda muito. Ajuda. O ficar em casa, ele é bom em Uhum. alguns momentos, mas o sair também é bom, né. Uhum. Você estar ali com amigos, com colegas de trabalho, você estar interagindo, isso traz, mais motivação e mais energia para você seguir. Então, é extremamente importante. Eu voltei a trabalhar dia 1º de abril desse ano. 1º de abril? 1º de abril, parece mentira, mas não é. Após uns dias de terminado as rádios, então já voltei a trabalhar. Então o tratamento que eu faço agora, eu consigo manter paralelamente de forma bem tranquila. Sim. Você trabalha onde agora? Que aqui quando você me deu aula foi no Santa Terezinha, Isso, eu trabalhava nas escolas municipais, agora eu trabalho na escola estadual, o Salustiano. na Salustiana. Isso. Muito bem. Legal, Graça. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que talvez, estão passando por esse período agora, por esse momento que você já passou, continua, enfim? Sim. O que que eu posso dizer assim, ó, hoje eu tô aqui, mas é porque eu sempre busquei informação. Eu li muito, mas eu tinha um caderno que ficava na bolsa e eu anotava diariamente o que acontecia comigo, para na hora da consulta poder conversar com a médica e tirar todas as minhas dúvidas. Então eu tô aqui hoje, tô me recuperando, estou bem. É um momento, é um capítulo da nossa vida, mas é um capítulo que passa para uma fase melhor e melhor, para a gente se cuidar ainda mais e se amar ainda mais. Então a informação, a busca por informação ajuda muito. Então nos médicos que nos tratam e fazer os exames de rotina, né, os exames preventivos. Até porque uma questão importante ainda de salientar, se não fosse o exame preventivo, eu não saberia. Se eu não tivesse feito o exame preventivo, tivesse esquecido, deixado para outro ano, talvez teria um nódulo com tamanho maior, num estágio, num grau mais avançado, e o tratamento, o protocolo seria diferente. Então, algumas mulheres começam a aparecer alguns sintomas locais ali. No autoexame percebem um inchaço, uma vermelhidão, alguma dor. Eu não tive. Eu não tinha sintoma nenhum, estava absolutamente normal. Se não fosse mamografia, eu não tinha descoberto. Então, que procurem os exames de rotina, que façam os preventivos, não deixem passar um ano. A busca de informação é extremamente importante, né? Para as mulheres que estão passando o tratamento, que tiveram talvez uma notícia recente, lembrar que essa doença não define quem a gente é, né, não define quem a gente é. Que busque então uma rede de apoio, apoio psicológico também, busque com pessoas, que têm afinidade, que têm confiança, né, para conversar, para desabafar, né, e que sigam o tratamento com determinação. Tem muitos casos hoje? Tem. Nesse último ano no Brasil, a média pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de 73.600 novos casos.
mas devido à rastreabilidade, o diagnóstico precoce, ele é uma das que tem maiores chances de cura. Só é um processo longo, mas que a gente passa e a gente volta mais forte do que a gente estava, do que a gente era, né. Então a prevenção é o melhor método. Sim. E claro que, vale a pena a gente também fazer um adendo e um reforço à importância do grupo Elas. Também gostaria que você falasse um pouquinho disso. Sim, nós temos aqui então o grupo Elas, que é o grupo, das mulheres, do combate ao câncer aqui em Faxinal dos Guedes, que também nos dá suporte, nos dá apoio, né, então sempre que alguém precisa, né, busca ajuda com elas, elas estão sempre disponíveis a nos ajudar também, né, com o suporte do que nós precisamos, né. Inclusive já foi lançada a campanha desse ano, né, com a nova camiseta do grupo Elas, né, que já estão podendo ser adquiridas também para ajudar o grupo, porque assim o grupo também consegue ajudar, né, as mulheres que precisam, em determinado momento durante o seu tratamento, um auxílio, um suporte. Muito bem. Graça, a gente agradece por você ter tirado o seu tempo vindo aqui conversar com a gente, né, agora que você voltou para a função de professor, aí você tem bastante coisa para fazer também, o que é importante, né. E eu quero te deixar uma lembrança para que quando você vai tomar o teu café, você lembre que esteve conosco aqui na Alternativa participando e contando um pouco da sua história. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o assunto, né, e mulheres, não deixem para amanhã. Sempre se toquem, se cuidem. O amor próprio, é o ato de coragem, né, então a gente precisa falar naturalmente disso, não precisa fazer criar um mito em torno disso, ou criar, né, muitas informações. Então, quanto mais informação, quanto mais busca, melhor é. A gente se torna mais forte e volta com mais vigor para aproveitar verdadeiramente a vida, aproveitar um dia de cada vez com mais qualidade. Sim. Então, muito obrigada pela oportunidade de também estar aqui e poder falar sobre esse assunto. Muito obrigado a você por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a você que acompanhou. Lembrando que você que está ouvindo só pela Alternativa, o bate-papo está disponível na íntegra em vídeo lá no YouTube, podcast Falando Nisso. Procura lá para você poder acompanhar e assistir quantas vezes você quiser. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas aí que você puder também, para que esse assunto chegue, né, a mais pessoas. Quero agradecer a Avelino Braganholo SA, Persona aqui, que disponibiliza os brindes, e o Mercado Marine, que são os parceiros da gente aqui no Falando Nisso. E quinta-feira que vem nós estamos de volta com mais um Falando Nisso ao meio-dia. Forte abraço a todos.